Boa noite, igreja. Como o pastor falou, é uma alegria para a gente estar aqui, né? Ouvir dele essas palavras ainda deixa a gente um pouquinho mais nervoso aqui em cima, mas eu creio que Deus vai falar com a gente, Deus vai ministrar os nossos corações, porque no início desse culto a gente já viu, né? Um culto maravilhoso, a presença de Deus palpável aqui neste lugar, né? Uma alegria tremenda, e é isso que a gente quer construir até o final desse culto. Né, que a palavra do Senhor ela calhe os nossos corações e a gente saia daqui aperfeiçoado o melhor da forma que nós chegamos. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre estações, né? O título dessa mensagem é Entendendo a Estação que Estamos Vivendo. E nós como igreja nós estamos avançando para uma estação. Estamos saindo de uma estação, estamos avançando para uma outra estação. E quando a gente entende a estação que a gente está vivendo, isso se torna um facilitador da condução da nossa vida cristã. Se você parar para analisar a Bíblia, ela é formada por estações, por gerações. Inúmeras vezes você vai ver na Bíblia a menção Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia está se relacionando a gerações, a tempos, a estações. O ano tem 4 estações em específico: outono, primavera, verão e inverno. Talvez não seja nessa sequência, mas são 4 estações. Só que dentro dessas 4 estações, há diversidade dentro de cada uma delas. Por exemplo, no verão, você não vai sair com touca, com agasalhos e vai jogar bola na rua, por um exemplo. Você tem que se adaptar àquela estação. Do inverno, a mesma coisa. Você não vai sair no inverno, vai botar um chinelinho, um calçãozinho. Cara, vou para a praia, vou pegar uma praia. Não tem, é difícil, não tem como fazer isso. Então a Bíblia nos aponta que nós possamos entender as estações que nós estamos vivendo para conduzir, né, as nossas vidas de uma maneira diferente, de uma maneira especial, para que a gente possa dentro de cada estação extrair o fruto necessário para aquela estação. Dentro dessas estações também há frutos que eles não são gerados independente das estações. O inverno tem frutos que eles não são colhidos naquelas estações. Então eu quero, nesse pontapé inicial, dizer para você que você entenda o período que você está vivendo. Muitas vezes a gente está vivendo percalços, muitas vezes a gente está vivendo coisas, né, ruins, e a gente não sabe o porquê. E muitas vezes nós não vamos entender mesmo. Tem muitas coisas que nós vamos entender somente na eternidade. Mas o que eu quero te dizer é que quando a gente entende a estação que nós estamos vivendo, isso se torna um facilitador para a condução da nossa vida cristã. Amém? Queridos, então eu vou ler aqui o resumo que eu coloquei, que diz assim: é de suma importância entendermos o tempo e a estação que estamos vivendo. Estamos em um momento delicado. Como igreja nós estamos vivendo um momento delicado, em que o amor está cada vez mais escasso. O ódio tem crescido. Onde as pessoas traem com naturalidade, fazem o mal como se fosse algo normal, algo rotineiro. E nós, a igreja do Senhor, nós, a Second House aqui em especial, nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade que está sobre nós. Está sobre nós, a igreja, essa responsabilidade de dar uma resposta diferente, contrária a tudo isso que nós estamos vivendo. Eu não quero tornar essa palavra pesada para vocês, mas essa incumbência está sobre nós. Nós temos a responsabilidade. As pessoas olham para nós e vão olhar em nós um referencial para a sociedade aí. Então está sobre nós, independente da estação, independente do momento, nós temos a responsabilidade e a missão de dar uma resposta diferente. É difícil, sempre será, nunca será fácil, ainda mais esse tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que dar uma resposta diferente, ser luz em meio às trevas. É tipo não devolver o mal com o mal, mas sim com o bem. Não devolver o mal com o mal, mas sim com o bem. Muitas vezes a gente está recebendo ataques, muitas vezes a gente está recebendo, né, falsas verdades sobre as nossas vidas, e o Senhor está nos dizendo que não é para a gente retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. Poxa, difícil essa palavra. Eu me fiz esse questionamento. É difícil essa palavra. É difícil você receber algo de alguém e da mesma proporção liberar o amor sobre essa pessoa. É difícil. Mas essa responsabilidade está sobre nós. E quando nós colocarmos o coração diante do altar, o Senhor vai nos aperfeiçoar
para que a gente, nessa estação ruim, nessa estação dificultosa, a gente consiga, através do poder dele, da graça dele, da misericórdia dele, dar uma resposta diferente na sociedade a qual nós estamos vivendo. Nós temos essa responsabilidade. Para isso, precisamos entender algumas coisas que a Bíblia fala e nos aponta. E eu vou ler um texto aqui, que foi o texto base, onde eu construí essa ministração, eu construí essa pregação. E se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 5, e vai passar aqui no telão também. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, pode acompanhar aqui. Para que nós possamos entender a estação que nós estamos vivendo. O versículo 1 diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. A Bíblia está falando sobre tempo, a Bíblia está falando sobre uma estação. Haverá tempos que serão muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Vou dar uma pausa aqui. Vê se isso não é real e verdadeiro no nosso cotidiano hoje. Vê se isso não é lícito falar sobre isso. Esse trecho aqui de Paulo escrevendo a Timóteo, parece que não é para aquela estação, parece que é para hoje, parece que é para esse momento e essa estação. Por isso que eu estou falando sobre estação. Tempos difíceis, onde os filhos desobedecerão aos pais, as pessoas serão amantes de si mesmo, as pessoas amarão mais ao dinheiro do que qualquer outra coisa. Isso é verdadeiro no nosso meio, gente. Mas nós, como a igreja do Senhor, não podemos nos assemelhar a essas pessoas. Continua no versículo 3: não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. Meu Deus do céu. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão mais os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fiquem longe disso. Gente, esse texto, ele ficou algum tempo marcado no meu coração. Eu li a Bíblia, fazia alguma coisa e esse texto me vinha à mente, e Deus me trazia à memória esse texto, e eu comecei a mergulhar em Deus, orar em Deus para entender o que Ele queria falar, e eu cheguei à construção desse título, entendendo a nossa estação. E eu creio que com esse trecho da palavra, eu entendo que essa é a estação que nós estamos vivendo, uma estação onde nós somos muitas vezes mal vistos pela sociedade, mal falados pela sociedade, mas nós, a igreja, temos que dar uma resposta diferente. Não olhar para isso, olhar para Cristo, olhar para o alvo e construir algo diferente do que as pessoas falam e dizem ao nosso respeito. E eu me fiz uma pergunta: será que esses dias chegaram? Irmãos, eu tenho certeza que esses dias já chegaram. Parece para mim, cara, nítido esse texto aqui de Paulo a Timóteo. Parece nítido ao meu coração. Ele escreve aqui a Timóteo, mas se encaixa perfeitamente no que nós estamos vivendo nesse dia de hoje. É uma verdade clara do que estamos vivendo. E como eu falei, isso é apenas uma estação. Estação elas passam. Estação elas passam, mas o que a gente tem que fazer em cada estação, como eu falei, nós temos que tentar extrair o melhor de cada estação, extrair o melhor fruto de cada estação, porque é isso que o Senhor nos pede. Temos que trabalhar a terra para que, mesmo em uma estação difícil, sim, venhamos extrair frutos dessa estação, aprender dessa estação e projetar um futuro. Não fique pensando no hoje, sempre projete o seu futuro. Nós, como igreja, nós temos que projetar o nosso futuro. E como eu falei, é por estações, e uma próxima estação está chegando, e nós não podemos ficar presos nas coisas desse tempo, e sim projetar algo com base naquilo que o Senhor espera das nossas vidas. E para continuar dando prosseguimento nessa ministração, Deus me falava sobre a vida de Noé, porque Noé também, ele passou uma estação difícil a qual ele estava vivendo. Noé precisou dar uma resposta à estação que ele estava vivendo. Noé, diferente de muitos de nós,
ele entendeu a sua estação, porque foi chamado para construir uma arca, pois haveria um dilúvio. Só que naquele tempo, queridos, não chovia. E por 100 anos, Noé ele fica construindo uma arca. Algo difícil de se acreditar. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente entende a estação, quando a gente entende e ouve a voz do Senhor, as coisas não vão parecer óbvias para nós. Mas quando nós cumprimos a vontade dEle, os frutos vão vir. Assim como foi com Noé. Noé gerou frutos ou não gerou frutos? Obviamente que Noé gerou frutos. Nós falamos dele até os dias de hoje. Noé foi chamado a construir. E nós somos chamados também a construir. A construir algo nesse tempo, nessa estação, para que nós sejamos recompensados na eternidade. Amém? A época não chovia. Tem coisas que nós não vamos entender mesmo. É só obedecer. E deixa eu te dizer alguma coisa. Deixa eu te dizer algo. Deus chamou Noé para dar uma resposta diferente de tudo aquilo que estava acontecendo naquela estação. E Deus está te chamando. Eu tenho certeza e convicção no meu coração que aí embaixo tem muito Noés espalhados, que o Senhor está chamando e capacitando para construir algo nesse tempo, nessa estação, algo que gere fruto, algo que gere salvação, algo que faça as pessoas sair da condição que estão e buscar a salvação juntamente com sua família, com as pessoas que você ama. Então olhe para Noé. Noé deu uma resposta diferente, e você também pode dar uma resposta diferente. Gênesis 6, versículo 11 e 12, a palavra diz assim: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. É o que estava acontecendo na época de Noé. E Noé não olhou para a corrupção, Noé não olhou para as falácias, Noé não olhou para as acusações, Noé não olhou para o que as pessoas estavam dizendo. Noé olhou para que Deus estava dando discernimento para ele naquele tempo, naquela estação, e Deus para ele: constrói uma arca, mesmo que não chova, constrói. Mesmo que as pessoas estão falando, não dá bola, constrói. Mesmo que as pessoas estiverem falando a teu respeito, constrói. Mesmo que a acusação venha, constrói. Mesmo que a tua família se levante contra ti, construa. Construa. Talvez você não vai ver os resultados, os frutos de imediato, mas construa. Deus vai te levar a criar um grande projeto, assim como foi a arca. Nós só precisamos obedecer e crer de todo o nosso coração daquilo que Ele é capaz de fazer em nós e através de nós. Amém? Deus está nos chamando hoje, Second House. O mundo pode estar corrompido, cheio de violência, mas tem um monte de Noé embaixo. E o Senhor conta contigo, o Senhor conta comigo, o Senhor nos chama. Enquanto outros estão distraídos com outras coisas, falando mal, maquinando mal, o Senhor te chama a construir algo que vai trazer salvação. Eu sei que esse processo não vai ser fácil. Não foi com Noé também. Eu fico imaginando naquele tempo as pessoas passando, debochando de Noé, assim como acontece com a igreja. A pastora já mencionava aqui no altar. Eu fico imaginando Noé construindo a arca e as pessoas passando, debochando, chamando ele de louco, fazendo injúrias sobre a vida de Noé. E Noé olhava para as pessoas e, continuava construindo a arca. Noé olhava as acusações e continuava trabalhando. Noé olhava as pessoas falando mal a seu respeito e não se importava com o que as pessoas estavam dizendo, porque ele tinha uma missão. E no início eu falei, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma missão. Então eu quero abrir os teus olhos. Quero que nós como igreja venhamos abrir os nossos olhos, porque os tempos são maus. Mas não olhe para o que as pessoas estão dizendo. A palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas não seria de todos. Talvez você, esse percentual pequeno, que não são todos. Então te levanta nesse tempo, nessa estação, em meio à turbulência, e começa a construir algo maravilhoso com o Senhor. Começa a construir algo com base na palavra, com base nas suas orações, com base no teu posicionamento, na tua santidade. A palavra de Deus, ela diz que Deus é galardoador daqueles que buscam e o temem. Galardão é recompensa. Galardão é recompensa. É trabalhoso, sim, 100 anos trabalhando em uma arca, 100 anos construindo. E naquele tempo não tinha ferramenta, era tudo no braço.
Era difícil. Eu sei que para cada vida aqui, eu sei que é difícil muitas vezes construir algo com base na palavra, construir algo com base naquilo que o Senhor pede e chama. Mas eu quero te dizer, eu quero te trazer esperança essa noite, para que você continue, para que você não pare. A única pessoa que pode parar aquilo que você está construindo é você mesmo. A pastora cantava aqui: o inferno não vai prevalecer, nós vamos avançar, nós vamos vencer. O único que pode vencer você é você mesmo. Dê um basta nas vozes, dê um basta nas acusações, dê um basta nos posicionamentos das pessoas. Olhe para dentro de você, reconheça quem você é, reconheça o Noé que está dentro de você, reconheça a capacidade que está dentro de você. Você é capaz, irmão. Você é capaz de fazer muitas coisas. Você é capaz de construir uma arca. Você é capaz de construir valores dentro da sociedade, dentro da sua família, dentro no ambiente qual você trabalha. Você tem valores, você tem princípios, e princípios são inegociáveis. E o princípio que você quebra, geralmente vai quebrar você ali na frente. Então não quebre princípios. Você tem princípios, leve à frente isso, por mais dolorido que seja. Seja ou não é nessa estação, seja ou não é nessa estação, saia daqui com essa convicção, essa certeza no teu coração. Deus tem nos chamado, como Noé, construir algo. Mas primeiro, para que eu preciso para construir algo? Entenda a estação. Isso vai ser um facilitador para a construção que Deus tem te chamado. Amém? Eu queria já de imediato, no meio da pregação, profetizar uma palavra sobre vocês. E quem crê, cara, não é por mim, cara, não é eu, Benhur, mas é a palavra do Senhor. Eu queria profetizar sobre nós, a igreja, Isaías 58. E se você tem fé, que é o que Deus nos pede, apenas levante a sua mão aí e receba no seu lugar. Isaías 58, 11, 12 diz: o Senhor os guiará continuamente, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará o de comer até os lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês construirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas. Vocês serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se você quer no seu coração, aplauda o Senhor, dê um glória a Deus, se movimente no seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele tem algo para construir através dessa igreja, através das nossas vidas. Eu queria compartilhar outro texto que fala também sobre estações. E se você puder abrir na sua Bíblia aí comigo, Marcos capítulo 11. Nós vamos ler apenas o 12 e o 14. Mas abra comigo aí, se você quiser marcar aí, para deixar registrado aquilo que Deus vai falar com você. Abre a tua Bíblia aí, o pastor já nos ensina aqui a rabiscar a Bíblia, a marcar. Que isso é uma forma de você não esquecer aquilo que Deus te ministrou. Talvez eu estou falando algo aqui, mas Deus está te ministrando sobre algo relativo aí. Você escreve, você marca, você deixa registrado. E no momento oportuno você vai abrir sua Bíblia e pá, me lembrei, Deus me ministrou sobre isso. Amém? Marcos 11, 12 e 14 diz assim: na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas. Tá, e aqui eu quero que fique memorizado na mente de vocês, que ele viu uma figueira cheia de folhas. E foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviam o que ele disse. Querido, Jesus aqui se mostrou na Bíblia, Jesus sempre se mostrou na Bíblia como mestre, como pastor, como libertador, como um curandeiro, alguém que curava as pessoas. Mas aqui ele se apresenta de uma forma diferente.
ele se mostra aqui como um juiz. E estabelece um juízo sobre essa figueira. Jesus, ele amaldiçoou essa figueira. Mas por que disso, eu fiquei me perguntando? Porque não era tempo de figos. Não era estação de dar frutos. E Jesus vem e estabelece um juízo sobre ela. A palavra diz que Jesus olhou de longe e viu uma figueira e viu somente folhas. O problema não era não ter figos, porque não era tempo de figos mesmo. O problema é se encher de folhas anunciando frutos, quando na verdade o que ele anuncia ter era algo para esconder o que ele não tinha. Jesus avista essa figueira de longe e ele vê folhas, e ele vai até ela, porque a palavra diz que ele estava com fome, para colher frutos e comer desse fruto. Só que Jesus chega nesse ambiente e ele tem uma surpresa. Não havia figos ali. Só que, para nós entendermos melhor o que está sendo dito aqui, as figueiras em Israel, quando apresentavam as folhas, elas também anunciavam os frutos. Ou seja, as figueiras em Israel, diferentes da de outros lugares, eu pesquisei isso. Em Israel, quando a figueira ela anunciava, quando ela mostrava as folhas, ela estava juntamente com isso anunciando o fruto. E aqui Jesus chega nesse ambiente, não tem fruto. Meu irmão, como tem gente assim? Como tem gente nessa situação, na situação dessa figueira? Principalmente na internet. Eu fiquei relutando para falar sobre isso, colocar em pauta aqui a internet. Como tem gente assim na internet? Pessoas que vão para a internet e anunciam folhas, mas não tem fruto. Ou seja, anunciam o que não é. É dessas pessoas que o texto lá em 2 Timóteo está falando. Pessoas que amarão a si mesmo, pessoas que zombarão de Deus. Como tem gente na internet assim, mostrando ser algo que não é e falando coisas que não faz. E pior, critica os frutos do outro, sendo que na sua árvore só há folhas. Fuja disso. A palavra que Deus nos dá é: fuja disso. Não se assemelhe a pessoas assim. Como eu falei, nós somos chamados para dar uma resposta diferente do que está sendo conduzido aí fora. Fuja disso. Fuja disso. Não tem problema se você não tem figo. Não tem problema se você ainda não tem o fruto. Não tem problema. Porque a estação ali anunciava que não era para ter fruto mesmo. Não era tempo de fruto. O problema é ir para a internet e apresentar as folhas. O Senhor não tem problema nem comigo, nem com você. Não tem problema de a gente não dar fruto. Se aquela figueira ela estivesse pelada, feia, quebrada, Jesus não ia fazer nada. Jesus não ia declarar essa sentença sobre ela. Não teria problema. Jesus ia deixá-la completamente livre, porque ela estaria em coerência com a estação dela. Essa figueira ela estaria em coerência com a estação a qual ela estava. Então não se preocupe em mostrar o que você não é. Não se preocupe em você querer apresentar aquilo que você não tem. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou te falando. Eu não quero apontar o dedo, eu não quero julgar ninguém aqui, longe disso. Mas cuidem, porque é muito sutil, nós estamos se assemelhando a essas pessoas. Nós estamos se assemelhando a esse mundo. E o Senhor está dizendo, cara, se não é tempo de frutos, não é tempo, fica tranquilo. Fica tranquilo, só não apresenta aquilo que você não é, porque o mundo já está cheio disso. Eu não preciso dos meus filhos para fazer mais esse papel. Esse papel já tem muita gente que faz. Inclusive nós, a igreja, somos martirizadas por isso. Então não tem problema com isso. Não tem problema com isso. Entenda a estação em que você está vivendo. Não apresente folha se não tem fruto. Ele, Deus, não tem problema com a verdade e nem com a honestidade. Ele tem problema com a falta de incoerência. Ele tem problema com a falta de coerência. E Salmos 1, do 1 ao 4, nós vamos ler um texto muito especial.
E Salmos 1, ele não é porque foi aleatório. Não, Salmos 1 é uma base para que nós possamos construir algo no decorrer dos outros salmos. Salmos 1 vai nos dizer assim: feliz é aquele que não segue. Olha o que o texto está nos dizendo. Feliz, ou bem-aventurado, como dizem algumas outras versões, é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E o versículo 3 é muito especial, porque ele diz assim: ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como a palha levada pelo vento. Aqui esse texto fala de um homem bem-aventurado, que é como uma árvore plantada junto das fontes das águas, e dará seu fruto na estação certa. Quem entende a estação que está, nunca deixará de dar fruto, nunca deixará de extrair algo da terra. Às vezes você pode achar que não está frutificando, ou as pessoas olharem para você como uma árvore feia, uma árvore quebrada, e Deus olha de cima, olha para nós, olha para a igreja e está dizendo: eu estou te preparando para a próxima estação. Deus olha para a gente de uma forma diferente do que o mundo olha. Muitas vezes as pessoas olham para nós nos criticando, e Deus olha lá de cima e diz: cara, eu estou preparando esse cara, eu estou forjando esse cara, eu estou preparando essa mulher de Deus, para que a gente possa viver algo maravilhoso. Second House, Deus está nos preparando para a próxima estação. Tudo isso que nós estamos vivendo não é à toa. Quanto mais somos batidos, mais nós crescemos. A pastora dizia aqui: quanto mais nós somos perseguidos, mais a gente cresce. Então, cara, se estamos tomando paulada, se estamos tomando porrada, glória a Deus, os frutos vão vir, eu tenho certeza disso. Deus está nos preparando, Deus está nos forjando. Tem a estação certa, tem o tempo certo. Talvez esse é o tempo de nós recebermos acusações, injúrias. Amém, continuaremos, porque tudo dá na estação certa. Pega o que você está vivendo nesse tempo atual, extraia o melhor desse tempo, extraia o melhor daquilo que você está vivendo, traga maturidade sobre a sua vida, sobre aquilo que você está vivendo. Amém? Deus está nos preparando, e todos aqui têm frutos saudáveis. Eu tenho certeza que todos aqui têm frutos saudáveis para compartilhar. Deus só nos pede: compreenda a sua estação. Rei Davi, cara. Rei Davi, quando no seu ato de adultério com Betseba, Davi, ele está ali, ele erra profundamente com Deus. Um homem segundo o coração de Deus, mas ele acaba se equivocando. Só que o que me trouxe atenção, e eu pude encaixar sobre isso que eu estou falando, é que será que Davi entendeu a estação que ele estava vivendo? Porque o seu exército estava no fronte de batalha. O seu exército estava guerreando, estava batalhando. Então era tempo de guerra, a estação era de guerra. E Davi em determinado momento disse: cara, eu não vou para a guerra, eu vou ficar aqui. Será que Davi não se perdeu? Deixou de entender a estação que estava vivendo? Davi era um grande guerreiro, talvez o principal de todos eles. E Davi olha e diz: cara, eu não vou. Manda os seus melhores homens, manda o seu exército, e seu exército está lá combatendo. A estação era guerra, e Davi fica no seu palácio. Em determinado momento, a palavra diz que Davi estava passeando pelo terraço e enxerga Betseba, e chama aquela mulher e acaba coabitando com ela, trazendo sobre si pecados, trazendo sobre si problemas que ele foi colhendo ao longo da sua vida com seus filhos. Quem lê a Bíblia sabe muito bem do que eu estou falando. Não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito extenso. Mas com esse pecado, por não entender o tempo que estava vivendo, ele acabou coabitando com Betseba. Só que o que me chama a atenção é que Davi não estava num lugar aleatório. Davi estava no seu palácio. Betseba estava na sua casa.
Será que foi a primeira vez que Davi viu aquela mulher ali? Será que foi a primeira vez que Davi passou ali e viu aquela cena e teve aquele desejo, e o seu olhar fez com que ele tivesse desejo de ter aquela mulher para si? Ou foi por não entender a estação que estava vivendo, o tempo que estava vivendo, fez com que ele ficasse vulnerável e olhasse apenas para os desejos da carne, apenas para aquilo que fosse satisfazer suas vontades? Queridos, quando a gente entende a estação que nós estamos, a probabilidade de nós errarmos, de nós negligenciarmos coisas, é muito difícil. Davi errou, cara. Mas talvez Davi não entendeu a estação que estava vivendo. Seu exército estava na batalha. Entenda a estação que você está vivendo. Entenda o tempo que você está vivendo, para que você não traga consigo os problemas das tuas decisões, que você não traga problemas sobre a sua família através das suas decisões. Cuidado com o que você está vivendo. Tenha uma vida íntima com o Senhor. Tenha uma vida de devoção, de devocional, porque só assim nós temos intimidade e podemos entender o tempo e o ciclo que nós estamos vivendo. Gente, nós estamos vivendo um ciclo muito ruim, ruim mesmo, onde as pessoas não têm mais zelo com as palavras, não têm mais zelo com o que falam, dá na telha, falam, se ferem pessoas, não estão nem aí. Queridos, o acontecimento que teve agora há poucos dias, domingo passado, com o apóstolo Rina, as pessoas têm a capacidade, cara, de não ter um pouco de zelo com a família, com o ministério, com as pessoas, e um percentual baixo de pessoas, baixo no número, começam a compartilhar, a falar, a negligenciar. Respeita o luto, cara. Respeita um grande homem de Deus que foi por 20 e poucos anos, um cara que gerou os pastores me encontraram, e provavelmente encontrou muitos que estão aí embaixo. Olha o grau que a humanidade chegou, olha o ponto que a humanidade chegou, e nós estamos vivendo sobre essa estação, uma estação que nós temos que ter cuidado com as palavras, que nós temos que amar as pessoas de uma maneira incondicional, amar as pessoas de uma maneira que muitas vezes a gente, pela nossa vontade, nós não conseguimos. Esse é o tempo que o Senhor nos chama para viver nessa condição, para viver debaixo dessa estação do amor, da graça, de estarmos reunidos em alegria, festejando na presença do Senhor. Uma coisa eu aprendo demais com Davi, cara. Davi, ele tinha oportunidade, ele pulava, saltava na presença do Senhor. Por isso que Davi era um cara diferente. Por isso que Davi, ele era um cara completamente diferente. Ele era um cara acima da média dos demais. Errou, como eu erro, como você erra, e como a gente vai continuar errando. Mas, cara, o que Deus espera de nós, a igreja, é dar uma resposta diferente. E graças a Deus, Deus tem nos colocado nessa estação, para que a gente venha viver essa graça, esse amor, que a gente recebe o mal, a gente recebe injustiça, a gente recebe acusações, e da nossa boca vai sair alegria, da nossa boca vai sair esperança, da nossa boca vai sair vida. Mas Jesus ainda fala de uma figueira dentro de uma parábola, que eu queria compartilhar com vocês também, que está em Lucas 13. Se você quiser, vai abrindo a sua Bíblia aí. Lucas 13, do 6 ao 9, a palavra diz assim: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Aqui já é o momento para a gente parar e refletir, tá? Porque aqui está falando de uma figueira plantada em uma vinha. Essa figueira estava plantada no meio de muitas uvas. Continuamos o texto. E vindo procurar fruto nela, não achou.
Então disse o homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Até aqui. A Bíblia fala de uma figueira no meio de uma vinha. Cara, eu quero que você imagine essa cena, tá? Tente colocar essa imagem dentro da tua mente aí. Porque, cara, era uva espalhada para todo lado. Era uva para todo lado. Era uva na frente, atrás, aos lados. E a palavra diz que ali havia uma figueira. E que ela queria dar fruto, e não dava fruto. Por 3 anos ela não dava fruto. Por quê? Porque ela era uma figueira, e talvez ela estava ali naquele ambiente e queria dar uva. Passou 3 anos ali tentando dar uva, talvez por falta de identidade. Ela queria dar uva, e deixava de dar o seu próprio fruto, que era a figueira. Deixa eu te dizer algo. Você tem algo que Deus colocou dentro de você, que é exclusivo seu. Deus colocou algo dentro de você que é exclusivo seu. É seu DNA. Não queira dar uva se você é uma figueira. Não queira dar uva se você é uma figueira. Não se misture com esse monte de gente que tem por aí. Não seja imitador do mundo, mas seja imitador de Cristo Jesus. Não seja o que a maioria é, seja o que a Bíblia diz que você é. Eu vou repetir. Não seja imitador deste mundo, seja imitador de Cristo. Não seja o que a maioria é, mas seja o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Cara, a popularidade ali naquele ambiente era a uva. Tinha uva para todo lado, mas a figueira só tinha uma. Só existia ela ali. E cara, se ela desse figo ali, eu queria que você imaginasse um monte de uva e apenas uma árvore dando o seu fruto, que era o figo. Só tinha ela ali. Imagina, meu irmão, se ela dava fruto ali. Uva tinha para todo lado, mas quem precisasse de figo tinha que vir até ela. Quem precisasse de figo, cara, tinha que vir até ela. Tem algo dentro de você que é só você que tem. É Deus quem colocou. Não busque popularidade, busque a sua identidade. Não busque popularidade, busque a sua identidade em Cristo. Cara, não se meça pelas palavras. Não se meça pelas palavras dos outros. Não se meça pelas uvas que tem à sua volta. Não se meça pelos likes. Não se meça pelo Instagram. Não se meça pelo Instagram, não se meça pelo que as pessoas falam. Não se meça por isso. Você se torna pequeno por isso. E o desejo do mundo é isso, te tornar pequeno. Não é isso que te sustenta. Não é isso que me sustenta. Não é isso que vai sustentar a igreja. Não é a quantidade de like. Não é a tua popularidade. Queridos, eu fiz questão, eu não estou aqui para me mostrar diante de ninguém. Eu fiz questão de excluir Instagram. Não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho só o WhatsApp, porque hoje é necessário ter. Não faço questão. Aquilo ali chegou a determinado momento que já estava sendo muito mais lixo aos meus olhos do que me edificando. Eu acabei optando por excluir. Não busque popularidade, não busque likes. Busque aquele que te sustenta. Busque o favor daquele que te sustenta. Busque o favor daquele que vai sustentar a igreja. Nós vamos avançar, nós vamos vencer? Provavelmente sim. Mas não pela popularidade, mas sim pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Cara, é maravilhoso o que esse texto está nos dizendo. Se a gente entender o que esse texto está nos dizendo, a profundidade do que esse texto está dizendo, sabe o que esse texto está nos mostrando? Sabe o que esse texto me mostra? O dono da vinha, Deus,
nos empurrando para o viticultor. Esse texto me mostra que o dono da vinha, Deus, está nos empurrando para o viticultor, Jesus Cristo. Deus está nos empurrando, igreja. Deus está nos empurrando para o viticultor. Está nos empurrando para Jesus Cristo. E a fala de Jesus é: eles não estão dando frutos agora. Está difícil para eles agora. Mas me dá mais um ano. Me dá mais 5 anos. Me dá mais um tempo. Ele diz ao dono da vinha: deixa eu só escavar mais um pouco. Deixa eu só aprofundar mais um pouco. Deixa eu virar a terra um pouquinho mais. Deixa eu semear um pouquinho mais. Deixa eu regar um pouquinho mais. Eu sei o que ele pode fazer, eu sei a capacidade que ele tem, eu sei a capacidade que a igreja tem. Mas o viticultor está dizendo: deixa eu escavar mais um pouquinho. Talvez está difícil para você, talvez está difícil para nós como igreja, como um todo. Mas Deus está nos empurrando para o viticultor. Deus está nos empurrando para Cristo Jesus. E Cristo Jesus está dizendo: deixa eu cavar, deixa eu escavar, deixa eu adubar a terra, deixa eu preparar para uma nova estação, deixa eu preparar para um novo tempo. Porque eles vão gerar frutos, sim. Eles vão gerar algo maravilhoso, sim. Mas o Senhor quer nos escavar. O Senhor quer nos escavar. O Senhor quer aprofundar as raízes. O Senhor quer adubar na nossa terra. Te permita viver. Te permita viver isso. Noé foi escavado, cara. Noé foi escavado 100 anos, cara. Talvez nem a sua família acreditasse em si mesmo. Mas Noé foi escavado. Eu fico imaginando Noé chegando em casa à noite, cansado. E a sua esposa e seus filhos olham: pai, chega, pai, deu. Pai, não dá mais. E Jesus está nos dizendo: eu quero escavar um pouco mais. Eu quero preparar um pouco mais. Igreja, isso é um pano de fundo para aquilo que nós vamos viver ainda. Eu não quero trazer medo sobre ninguém. Mas os últimos dias serão tenebrosos, os últimos dias serão ruins. E a igreja precisa ser lapidada. A igreja ela precisa ser escavada. E você é um Noé dentro da sua casa. Você é um Noé dentro da sua família. Você precisa construir valores, princípios dentro dos seus filhos. Entenda a estação que nós estamos vivendo. Entenda a estação que você está vivendo. A Bíblia nunca nos disse em nenhum texto que seria tudo fácil, tudo maravilhoso, tudo de mão beijada. Seria difícil. Jesus Cristo mostra isso na sua própria pele. Não foi fácil, foi difícil. Ser traído pelas pessoas que ele mais amava. Pedro, Judas. Você acha que nós não vamos ser traídos também? Você acha que nós não vamos ser entregues aos outros também? Apenas entenda a estação que você está vivendo. O viticultor quer cavar. O viticultor quer nos preparar, quer nos forjar, para nós darmos uma resposta diferente. Apresentar resposta diferente para o mundo. Queridos, evangelho é transformação. Evangelho é transformação. E se evangelho é transformação, a igreja ela precisa ser transformada. De estação em estação, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser lapidados. Nós precisamos aprender. Talvez em nome de Jesus eu profetizo isso, que em 2025 nós vamos colher frutos jamais vistos. Essa igreja vai estar lotada, não vai ter espaço. O pastor vai ter que comprar mais cadeiras. Nós vamos ter que ter os obreiros sentados aqui na frente. E nós vamos alegrar, porque é uma estação que nós vamos colher os frutos. Mas para isso, uma estação antecede a outra estação. Então não se preocupe se essa estação está difícil. Deixe o viticultor trabalhar em sua vida. Deixe o viticultor escavar mais um pouco. Essa noite eu quero te trazer esperança nesses dias ruins. Eu falei que é um tempo difícil, mas eu não quero terminar essa palavra falando sobre isso. Eu quero falar sobre o viticultor.
que está aqui essa noite. E a palavra do viticultor para nós como igreja é essa: meu filho, eu estou dando um voto de confiança, mas deixa eu escavar mais um pouco, deixa eu preparar mais um pouco, deixa eu fazer novo, algo novo. Ah, cara, se a gente entende aquilo que Deus está querendo nos falar essa noite, vai ser maravilhoso para mim, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Entenda a estação. Se porventura você não está ainda entendendo a sua estação, clame ao Senhor. Senhor, faça com que eu entenda essa estação. O que o Senhor quer gerar dessa estação? O que o Senhor precisa de mim nessa estação? Senhor, é para mim ser ou não é para mim construir? Faça eu construir, Senhor. Se é para mim ser um auxiliar de Noé, não tem problema, Senhor, mas faça eu um auxiliar de Noé. Senhor, usa a minha vida. Deixa eu ser um agente de construção. Ore ao Senhor. Não tem outra maneira. Eu não tenho aqui como delegar sobre você algo. Não tenho aqui como deixar claro para você algo. É você e Deus. É você e Deus. Mas o que a palavra está nos dizendo é essa: deixa o viticultor trabalhar. Deixa ele trabalhar um Noé dentro de você. Deixa ele trabalhar dentro de você. Se você quiser, como já tem algumas pessoas, pode fechar os seus olhos nesse lugar, nesse momento. E pare por um momento e reflita. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele quer se revelar a nós. O maior anseio dele é falar com os filhos. Peça a Ele: Senhor, me faça entender as estações. Senhor, me faça entender esse tempo, por mais difícil que seja. Senhor, faça com que eu possa extrair algo especial, maravilhoso. Senhor, eu não quero ser como todo mundo é. O Senhor não me chamou para isso. Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder, nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. E eu aqui junto com os meus irmãos, nós Te pedimos, Senhor. O Senhor é aquele que esquadrinha os corações, sabe de todas as coisas. E nós queremos Te dizer como igreja, Senhor, é um tempo difícil, mas nós aqui com as nossas mãos erguidas, nós queremos, Senhor, dar uma resposta diferente a essa sociedade. Nós queremos fazer aquilo que ninguém faz. Nós queremos falar aquilo que ninguém fala. Nós queremos nos posicionar como ninguém se posiciona. Olha para nós como igreja, Senhor. Olha para nós como Teu povo. A Tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14 que se o povo que se chama pelo Meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós cremos essa palavra, nós profetizamos essa palavra, que o Senhor vai vir, Senhor, pelo nosso clamor e vai sarar a terra. Nós vamos, Senhor, ser participante de tudo que o Senhor vai fazer aqui na terra. Em nome de Cristo Jesus, invade os corações, invade os filhos e nos faça entender, Senhor, o que essa estação quer nos mostrar e nos ensinar, e que nós possamos, juntos como igreja, Senhor, colher os frutos desse tempo, colher os frutos dessa estação, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode ligar as luzes aí, por favor. Se o pessoal do louvor quiser já tomando o seu lugar aqui, eu já estou caminhando para o fim. Está vindo uma nova estação, queridos. Está vindo uma nova estação. Talvez você esteja como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Talvez você esteja perdido, sem entender o que está acontecendo, porque eles eram discípulos, eles estavam perto de Jesus, e a ordem era eles ficarem, permanecerem. Em determinado momento eles
caminho de volta a Emaús, talvez perdidos, sem entender muita coisa. Talvez você se encontre nessa situação, sem entender o que está passando, perdido, sem entender os ciclos e as estações, mas Ele vai atrás de você. Deus essa noite vai abrir os teus olhos, vai fazer com que nós possamos compreender os tempos e as estações. Quem crê nisso? Quem crê nisso, que o Senhor está aqui, o Senhor vai abrir os nossos olhos e vai nos trazer de volta. Se nós estávamos caminhando por um caminho, por um percurso diferente, o Senhor vai nos trazer de volta, vai realinhar os planos dEle com os nossos como igreja, e vai nos fazer nos gerarmos coisas grandiosas. João 15, no versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não produzirão frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O Senhor está nos chamando para estar com Ele. E quando nós estamos com Ele, Ele está conosco. E aí sim nós podemos trilhar, caminhar, projetar, viver um tempo novo, uma estação nova, daquilo que Ele deseja para nós. Queridos, é da vontade do Senhor que sejamos conectados com Ele, para que a gente venha gerar fruto, uma conexão com céus e terra. Deus tem nos chamado como Noé. Deus tem me chamado, Deus tem chamado o pastor Fabiano, Deus tem chamado cada um de nós aqui. Não é seleção, não é selecionado. A palavra diz que Noé foi escolhido porque ele era o único justo naquele tempo. Não foi escolha. Não foi porque Noé era mimado. Era porque ele era o único justo, o único correto. E o Senhor está nos chamando essa noite para entender e construir algo valoroso, independente do que estão falando, independente do que estão falando a seu respeito. Talvez você viva num ambiente de trabalho ruim, pesado. Talvez você trabalhe em um lugar onde as pessoas te acusam, onde as pessoas debocham de você, como está escrito nesse texto. Deus está te lapidando neste lugar. Deus está te preparando neste lugar. Talvez na faculdade você passe por vergonhas, por não fazer muitas coisas que muitos jovens fazem. Deus está lá te lapidando. O viticultor está escavando, está preparando para que você venha gerar frutos. Não esqueça disso. Você é como Noé. Você tem frutos. A popularidade é uva, mas talvez você seja uma figueira. Não seja o que a popularidade é. Se há muita uva, muito bom, mas você é uma figueira. Você tem um fruto especial. Você tem algo dentro de você que é especial. Cada um de nós aqui tem um fruto. Cada um de nós aqui tem uma capacidade que, sendo escavada, sendo trabalhada por Deus, geram coisas maravilhosas. Talvez nem mesmo você crê naquilo que você é capaz de fazer, mas o viticultor, ele crê. O viticultor está te dando tempo. O viticultor está te dando uma estação nova, para que você possa gerar coisas grandiosas. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos adorar a Deus um pouco. Antes de nós irmos para o final dessa pregação, dessa palavra, te alegra no teu lugar aí. Feche teus olhos. Deixe os meninos tocar aqui. Se conecte agora com a videira. O desejo dele essa noite é que você esteja conectado com ele, para entender os próximos passos, para entender como caminhar. A vida com Deus é além embasada na fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É tipo você dar um passo sem que haja ponte, mas pela fé o viticultor vai vir e vai colocar a ponte para você pisar. Viva por fé,
Não viva por vista. Viva por fé. Não viva por que as pessoas falam a teu respeito. Viva por fé, não viva por likes. Viva por fé, não vive por popularidade. Viva intensamente. Viva intensamente. Deixa o Senhor trabalhar essa terra. Deixa Ele trabalhar a terra. Você trouxe a mim. Mesmo que você não veja, Ele está trabalhando. Mesmo que você não sinta, Ele está trabalhando.